Tem muito vicentino bravo. Já faz um mês que uma adutora ligada ao reservatório da Sabesp, na Ilha Porchá, se rompeu em São Vicente. E olha como está a situação. Desde então, a área atingida continua interditada, o que tem tirado a tranquilidade da população que mora no alto da Ilha Porchá. Veja só. A área atingida pelo deslizamento segue interditada. Agentes de trânsito permanecem de plantão naquele que agora é o único acesso para quem chega ou sai da Ilha Porchá, em São Vicente. Desde o rompimento de uma adutora ligada ao reservatório da Sabesp, que fica no alto da ilha e provocou o escorregamento de uma encosta, a vida de quem vive aqui não está nada fácil. A subida está servindo para subida e para descida. Ou seja, nós temos imóveis lá que têm dificuldade de acesso. O risco também, já que a adutora que rompeu, ela tirou muita terra e tem muita terra exposta. Ou seja, caso haja uma chuva intensa, há risco de novos deslizamentos e nós precisamos de obras urgentes. Infelizmente, a Ilha Porchá está sofrendo por um momento muito triste e os moradores vêm sofrendo no abastecimento, as casas noturnas estão sofrendo para ter os acessos, né? Quer dizer, a vida da ilha mudou completamente para pior nesse momento. Faz um mês que o problema começou, mas a demora na realização dos trabalhos de limpeza e contenção do local tem tirado o sono dos moradores. Maiara passa pela área interditada todos os dias, reclama que ficou muito tempo sem ver ninguém trabalhando por aqui. Tinha defesa civil até de noite, principalmente naquela primeira semana, aquele primeiro momento, assim, a gente viu bastante gente, defesa civil, e era a rota, era a polícia. A gente ainda estava vendo uma situação, bastante caminhão descendo e subindo com entulhos, né? E a própria Sabesp, a gente precisou de caminhão-pipa para alimentar aqui o bairro. Enfim, depois disso todo mundo sumiu. Agora são 9 horas da manhã e os funcionários da empresa terceirizada contratada pela Sabesp, que fazem os reparos aqui no local, eles acabaram de chegar e estão começando a trabalhar agora. A gente vê ali pelo menos 3 pessoas com algumas ferramentas, aquela retroescavadeira chegou agora. Ainda há terra e vegetação para ser tirada da pista. E aqui no lado da encosta, a gente observa aquela proteção de concreto e a lona que foi colocada para ajudar na drenagem e na secagem do solo. E a informação que a gente tem, que os moradores também têm, é que há riscos de novos deslizamentos. Por isso, a grande preocupação para que essa obra de contenção da encosta, ela seja finalizada o quanto antes, mas ainda não há prazo para a conclusão desses trabalhos. Mesmo que eles tenham jogado um pouco de plástico em cima, naturalmente há sempre infiltração. E se acontecer essa degradação, ela fica muito porosa, ela fica muito sensível. Então, a qualquer momento, todo esse barranco pode continuar desbarrancando e jogando aquele monte de barro. Uma chuva forte aqui é muito forte, então a gente vai tendo sempre o medo de acontecer mais alguma questão. Segundo moradores, como a pista que era usada apenas para subida agora funciona em mão dupla, o risco de acidentes é grande. A gente tem percebido que pessoas que estão usando ali a mão de direção de ida e vinda, tem acontecido acidentes. A curva, são várias curvas que não dá visibilidade para quem vem ou para quem vai. O rompimento da adutora na tarde do dia 29 de abril fez com que um grande volume de água descesse em costa abaixo, carregando toneladas de terra, arrastando árvores e vegetação, derrubando ainda 3 postes de energia. A lama chegou a atingir o mar na ocasião. Foram tirados mais de 50 caminhões de terra da pista de descida, que continua interditada sem qualquer previsão de liberação. Para regularizar o abastecimento, a Sabesp instalou uma rede externa provisória que garante a chegada da água até as residências da ilha. A Defesa Civil da cidade segue acompanhando os reparos. Hoje é a primeira vez em semanas que tem alguém aqui. E a gente entende que é uma obra, uma questão muito mais além do que só a parte da Sabesp, né? É uma preservação ambiental, então tem que vir um órgão responsável por isso. A prefeitura e a Sabesp, eles não podem simplesmente sair limpando, eles têm que fazer uma contenção. Então, assim, é uma questão, não sei se eu digo que é uma obra, muito além do que só vir aí arrumar uma mureta, né? Então a gente entende isso, mas as pessoas precisam pôr a mão, porque é uma coisa que pode ter risco ainda. A gente ainda pode ter chuvas fortes que podem vir a fazer isso aqui desmoronar mais coisas. Parece que a briga entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Sabesp, acho que tem que ser resolvido, porque está demorando muito e é uma situação, como eu já falei, né?
a gente vê que estamos abandonados aqui. Procurada, a Prefeitura de São Vicente informou que solicitou à Sabesp e ainda aguarda a chegada do laudo geológico geotécnico sobre a causa do rompimento, o estado da encosta e ainda as medidas necessárias para a contenção e recuperação da área atingida. E que a liberação da via só será permitida após a análise do documento atestando a segurança do local. O problema é quando isso vai acontecer. Hoje nós precisamos rapidez nesse processo, porque um mês para conter uma encosta, eu acho que é um exagero. Um mês para liberar uma pista de descida, eu acho um exagero. Então, assim, em algum lugar, a negligência e a omissão, as duas coisas estão acontecendo. Porque quando você quer, a gente faz. Sorte que o tempo está colaborando, que não caiu uma chuva ainda muito intensa, porque o resultado poderia ser bem pior. O tempo está passando. Até quando vocês vão demorar para analisar o que precisa ser realmente verificado? A gente sabe da complexidade dessa obra, a população também compreende isso. São vários órgãos envolvidos. O que não pode é a burocracia atrasar o processo. Vocês têm que trabalhar de maneira integrada. Prefeitura, Sabesp, empresa contratada, terceirizada da Sabesp que vai fazer o serviço, o Departamento de Preservação Ambiental. Tudo isso tem que trabalhar de maneira com comunicação eficaz para que haja rapidamente uma obra e assim resolva de uma vez por todas uma situação que pode piorar a qualquer momento. E a população está com medo. Por isso que vocês precisam arregaçar as mangas, se comunicar e agir o quanto antes para que a situação seja resolvida. Nós solicitamos até um posicionamento para a Sabesp, para tentar entender em que pé que está a situação, e eles informaram que nesta semana uma empresa especializada, contratada para a estabilização da encosta na Ilha Porchá, em São Vicente, deu início aos trabalhos. A gente viu ali na reportagem alguns funcionários trabalhando. Informa ainda que as ações vão seguir as orientações do laudo de um perito técnico finalizado na semana passada e que define a melhor forma de atuação dos profissionais com segurança. A Sabesp explica que já vem realizando inspeções no local, assim como está providenciado o levantamento topográfico para a recuperação da área atingida, né? A companhia também está alinhando com a Prefeitura a liberação de meia pista da Alameda Rotary Club, com o reforço do isolamento do trecho e a proteção da via para a retomada do tráfego de veículos em segurança. Então, que vocês realmente agilizem todo esse processo para que não demore mais um mês até que a chuva caia com a intensidade que pode acontecer. Aí a gente sabe das mudanças climáticas, de até chuvas que pegam a gente de repente, de surpresa, até não previstas. Então, assim, nós precisamos dessa agilidade aí, dessa maneira integrada de comunicação para que já essa área seja totalmente liberada e, o mais importante, segura, que a encosta seja feita aí para que os moradores possam dormir tranquilos. E ter também, né, o abastecimento de água normalizado, com a adutora correta, enfim.